Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição aí do Mundo BIM. E hoje o nosso encontro é daqueles que realmente valem a pena assistir, com atenção, tá? Porque afinal a gente fala muito, mas muito mesmo em fluxo BIM. Mas você já parou para pensar como o Revit realmente funciona por dentro dele? Muita gente aprende a clicar nos comandos, só que poucos entendem a lógica que está ali por trás do software, né? E é isso que separa o modelador mecânico daquele profissional BIM bem estratégico mesmo. O tema da nossa live hoje é fluxo BIM na estrutura do Revit. Nós vamos discutir se o Revit é mesmo inteligente, se os softwares BIM realmente fazem tudo sozinhos, ou se existe uma camada ali mais profunda que exige a consciência e decisão do profissional, né? Se é só ele que faz sozinho mesmo, que a gente até brinca com alguns memes na internet sobre clientes, né, que falam, o computador faz tudo sozinho, então senta aqui na frente dele e pede para ele, né? E para guiar a gente nessa reflexão, eu tenho a honra aqui de apresentar o meu amigo, ele é engenheiro, arquiteto, profissional BIM, Jadson Damasceno. Oh, desculpa, Jadson. Jadson Rabelo. E Damasceno também, Dá né? massa no Rabelo. Isso. Sim, Jadson Rabelo. Então, um profissional que domina esse assunto que nós falamos, e ele vai mostrar para a gente, de forma prática, o que muitos ainda não entenderam. Que o BIM não é mágica. Ele é processo, dado e decisão, tá? Então, já se prepara aí, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga um software BIM, em contrapartida, todo o seu trabalho e o seu papel como um profissional dentro do fluxo BIM. Ok, pessoal? Então, Jadson, é com você. Obrigado, Álvaro. Prazer estar aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. É, Vou passar aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que o Revit funciona ali por dentro, algumas coisas, até para a pessoa entender como ela trabalha, igual você falou, passar a enxergar o software de outra forma. Deixa eu passar essa capinha. Isso aqui sou eu, basicamente, o primeiro resumo acadêmico e depois resumo profissional atual. Sou técnico de edificações, arquiteto e engenheiro civil. Tenho uma pós-graduação de aperfeiçoamento pela Zigurá na área de programação visual. Tenho um Master Internacional em BIM Managers pela Zigurá também, ali da Espanha. E hoje eu sou mestrando em BIM, na linha de pesquisa em BIM aqui na USP de São Paulo. Na parte profissional, eu sou membro aí da Comissão de Estudo Especial de Modelagem e Informação, da ABNT, ali, para as normas de BIM do Brasil. Sou associado do BuildSmart, consultor especialista na tradução do IFC do português brasileiro. Hoje eu estou atualmente como diretor de implantação e implementação BIM aqui na cidade de São José dos Campos, através da Secretaria de Gestão de Obras. Sou lead BIM mentor na Nova, da Índia. Sou professor convidado em algumas ocasiões pela Zigurá. Sou professor do IMBEC e eu tenho a minha empresa que é a Smart BIM, onde a gente desenvolve fluxo BIM e modelagem principalmente. Então, assim, uma pequena introduçãozinha, bem simples. É, Se a gente parar para pensar, essas imagens, essa imagem que eu estou postando aqui, às vezes parece uma coisa muito longínqua, mas isso aqui até os anos 90, isso aqui era bem comum, tá, gente? Então a gente está falando aí de pelo menos 35 anos, não tem tanto tempo assim em termos de escala humana. Isso aqui era bem comum. A gente começa a virar a chavinha mesmo a partir dos anos 2000, principalmente tratando de Brasil. Então, o que a gente vê aqui no primeiro quadro, que é essa imagem dos anos 80, onde tem aquela simulação, aquela foto anterior, você trabalhando em prancheta, era um mundo até mais simples e até muito mais legal, as pessoas colaboravam mais com o projeto. Isso é uma dificuldade que o BIM hoje tem dentro de si, porque a gente se tornou muito individualista na forma de trabalhar, inclusive. Mas então, assim, a gente tem essa projeção aqui. Isso aqui foi uma simulação que eu pedi para a inteligência artificial fazer para mim. Só que esse quadro dos anos 90 e dos anos 2000, você pode praticamente resumir ele ali do início dos anos 2000. Então, estou falando uma coisa de 25 anos atrás. No início, dos anos 90 até os anos 2000, basicamente, muita gente trabalhava com prancheta. Eu, por exemplo, eu cheguei a trabalhar com prancheta em nanquim. Ali no início dos anos 2000, alguns escritórios ainda não eram adaptos a usar o tal do AutoCAD.
Então, se a gente pegar num lapso temporal, a gente está falando de 25 anos. Esses 25 anos que está aqui representado, dos anos 1990 até aqui o 2030, a gente hoje já está tendo tecnologia que a inteligência artificial estava pressupondo que a gente passaria a usar a partir de 2030, da década de 30. Sendo que a gente já tem óculos de simulação, a gente já tem outras simulações computacionais, e esse 2040 talvez esteja mais perto do que a gente do que a gente tem aí de horizonte. Então, só para refletir nesse primeiro momento, nessa primeira parte, se a gente está falando de um lapso temporal que a inteligência artificial pegou ali de 1990 até 2030, nós estamos falando de 50 anos que aconteceu em 20 anos. Se a gente pegar e olhar para trás há 15 anos, nossos celulares não eram nem perto do que a gente tinha hoje, e tudo que vai sendo avançado de forma extremamente acelerada. Então a gente começa a entrar na era digital, que parece uma coisa extremamente nova. Muito do que eu estou falando aqui pode parecer que é um pouco mais do mesmo, mas é só para a gente contextualizar antes de a gente entrar na parte um pouco mais profunda do software. Então isso pode parecer uma coisa um pouquinho mais nova, mas na verdade não é. Isso é extremamente, essa ideia de projeção de ambientes tridimensionais é uma coisa antiga, não tão difundida, como eu acabei de mostrar, que a gente tem um desenvolvimento tecnológico absurdo em 25 anos, até menos, mas essa ideia tridimensional dos softwares já existe ali desde os anos 80 com o primeiro software BIM, que é o ArchiCAD, e desde os anos 70 que o BIM já tem uma ideia pré-concebida, aí tem uma discussão se era BIM, se não era BIM, mas, em princípio, a semente do BIM nasce ali em 1975. Junto com isso, a gente começa hoje a ter algumas normativas internacionais, como a 19.650, que viu o nosso processo de trabalho, e a gente começa a fazer o quê? Simular a construção dentro de um computador. Só que se a gente olhar apenas para essa imagem não quer dizer muita coisa. Isso aqui poderia ser feito no SketchUp, eu poderia fazer isso no AutoCAD, sem problema nenhum, para quem sabe fazer 3D no AutoCAD, consegue fazer isso aqui de forma até bem simples. Simples não é uma modelagem complexa com várias curvas, mas gasta um tempo, mas faria. 3D Max, Maya, Cinema 4D, você poderia explorar de diversas formas fazer isso aqui. Então, o que diferencia esses modelos que estão sendo visualizados aí é o tal do I da informação. Então, para entender como esse I funciona, a gente precisa começar a entender a estrutura do software. Então, a gente já trabalha com essas simulações, e esse aqui é um pequeno resumo da história do BIM, que nasce ali nos anos 70, e a gente tem essa conturbação desse monte de grafos, de diagrama, que a gente vai vendo tudo isso se conversando entre si e ramificando ao longo da história. Até que a gente chega aqui no nosso tal do BIM. O que é o BIM de novo? Geometria mais a informação da edificação. Isso, inclusive, é uma coisa que o pessoal de infraestrutura sofre muito. O BIM não foi pensado para infraestrutura. Ele começou a se trabalhar para infraestrutura recentemente. Então, isso aqui que eu estou simbolizando pelo IFC é a geometria, mais informação, então a gente passa a ter uma aplicação BIM. Nada impede de que isso tenha o quê? O Revit para trabalhar ali com a gente. Então a gente vai entender um pouco como funciona essa parte de informação. Vou falar muito pouco sobre modelagem. A minha ideia aqui é passar sobre a estruturação do Revit, como ele trabalha a parte de dados e como você pode enxergar melhor algumas coisas. Então, a parte de geometria, vamos ver, mas bem pouco. E aí eu tenho uma perguntinha, deixa eu voltar aqui na tela do YouTube, até para saber ver vocês respondendo. Primeira pergunta, vocês estão vendo minha tela? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um, um esquema de funcionamento básico de um computador, ok? Se a gente tem um esquema básico de computador, primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês: o computador é inteligente? Pode responder aí no chat para mim, fazendo um favor. Eu vou fazer algumas perguntas ao longo do processo, tá? Até para isso não ficar só um monólogo, para ter um bate-bola. Exato. Ótimo. O computador não é inteligente. Por que o computador não é inteligente? O computador não faz nada, certo?
você tem que vir aqui, dar um input, ou seja, uma entrada, um comando que você vai clicar com o mouse, com o teclado, com o que quer que seja. E isso vai ser lido através de um software que vai entrar a partir de um alto nível de linguagem de programação, que vai ser lido pelo sistema operacional, até que isso lá no final se converta em eletricidade, onde o processador vai entender tudo que você digitou e falou através de 0, 0, 1, 1, 0. E esse é o código que o computador lê, ou seja, o computador lê números sequenciais. Ok? Até aqui estamos ok, certo? Aí, antes de eu passar nessa imagem, que esse é o fluxo do computador, segunda pergunta. O BIM, ou softwares, BIM, não vou falar o BIM, porque o BIM é uma palavra muito etérea, envolve muita coisa, então vai depender de muitos contextos. Mas um software BIM, por natureza, ele é inteligente? E aqui, no caso, eu estou falando do Revit. Também não. Por mais que eu entenda que eu vi uma resposta no chat a parte de semânticas e fazer inferências e predições, tudo ele depende de um comando. Tudo você tem que falar para o computador fazer, assim como o software BIM. Perfeito? Então, o que acontece? Muito do que a gente fala sobre inteligência, isso vale inclusive para muitas inteligências artificiais que não são inteligentes, elas trabalham como? Com automatizações. Então, o que a gente trabalha hoje no computador é um nível de automatização computacional que permite com que a gente faça muitas coisas que antes a gente usava, fazia em papel, caneta, nanquim, lápis, ou o que é que seja. A partir do momento que eu faço modelos dentro de um computador e antecipo cortes, por exemplo, o famoso corte automático, eu estou fazendo o quê? Uma automatização do processo. Mas esse processo ele não é gerado automaticamente. Ok? Então a gente já tem um primeiro estaca batido. É, não precisa falar o que significa, Elvis, mas eu peguei. Aí a gente precisa entender uma segunda coisa. A gente precisa entender muito criticamente uma coisa que a gente tem alguns problemas quando a gente fala de cultura educacional brasileira em alguns campos. Por exemplo, isso aqui é um diagrama, ou um grafo, como você queira falar, ou vai depender de como você quer chamar isso, ou uma árvore. Isso aqui é de infraestrutura, de uma estrutura. Então, a gente tem um apartamento pequeno, ou um prédio, um apartamento de um prédio pequeno, com a infraestrutura 1, com envelope, que é a fachada. Então, tudo isso aqui vai desmembrando em cadeias e a gente começa a entender como funciona a construção. O que eu quero dizer com isso? Construções são classificáveis, os seus elementos são classificáveis. E aí a gente precisa começar a entender categorizações da construção. Isso te lembra alguma coisa? Categorização da construção te lembra o quê? Categorias do Revit. Então, o Revit ele tem um motivo de ter aquelas categorias que são imutáveis, você não consegue nem criar categorias e nem retirar categorias. E em cima disso a gente tem todo esse trabalho. Então a gente tem o quê? As categorias de todos os elementos, e todos os elementos no mundo real são categorizados. Por exemplo, deixa eu vir aqui, eu vou. Deixa eu só jogar para o. Essa casinha. Se eu vim com essa casinha aqui, o que essa casinha está querendo me dizer? Eu vou jogar aqui do lado um esquema do Paint, só para a gente entender um pouco melhor sobre isso, sobre hierarquização. Quando a gente trabalha com essa janela, vamos desenhar aqui uma janelinha, usar esse pincelzinho aqui mesmo. Então, essa janela. Essa janela, ela é a ponta final, mas essa janela está ancorada numa parede.
que essa parede vai estar ancorada num piso e num teto. Que isso aqui, lá atrás, vão estar ancorados no que a gente vai chamar de building, que isso quando a gente entrar no esquema IFC, a gente não vai falar sobre IFC aqui, mas é como se fosse ah, o elemento inteiro aqui. Então, a gente vai começar a trabalhar ramificações. Então, a gente trabalha com relações de interdependência. Então, a gente começa a trabalhar com classificações. Então, vamos entender um pouquinho melhor aqui. Então, a gente vem aqui, olha para essa parede, e essa parede aqui é uma parede. Wall. Mas que tipo de parede ela é? Ela é uma parede de envelope, ou parede de parede externa. Só que mesmo dentro da parede, a gente tem várias paredes. Eu posso ter uma parede de partição. Eu posso ter uma parede, que a gente vai usar ela aqui, que ela pode ser um muro de arrimo. Mas dentro dessa parede que a gente está trabalhando aqui, além dela ser uma parede de envelope, ela é uma parede de madeira. Então, vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Então, quando a gente olha para uma construção, para qualquer que seja ela dentro do Revit ou não, a gente está trabalhando com hierarquização, a gente está trabalhando com categorias, a gente está trabalhando com esquemas semânticos definidos, nacionais e internacionais, mas isso é muito pouco visto em faculdades. Mas isso é muito forte lá fora. Então, tudo que a gente está vendo aqui, ó, classificação do roof, o tipo do roof covering, e a gente vai vendo toda a classificação dos elementos. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho outras coisas para mostrar, então não vou gastar muito tempo nessa parte. E dentro dessas hierarquizações, essas categorizações, a gente tem coisas como a Master Format e Uniformat. E reparem, todas elas vão trabalhar com elementos da construção. E a gente tem dentro do Revit a taxonomia da OmniClass, que é um arquivo TXT que você vai encontrar dentro da raiz lá do seu Revit. Vai ter esse arquivo TXT, onde você consegue fazer essas leituras e atribuições. Então, tudo que você trabalhar dentro do OmniClass, que é a última página da norma da OmniClass, o Revit ele consegue fazer algumas ligações através das suas categorias, não só com a OmniClass, como a Master Format. E a coisa mais interessante que a gente consegue ver aqui, se a gente pegar a bibliografia da OmniClass lá no final, ela é baseada basicamente nos códigos americanos e na Uniformity, que é a norma canadense. E para quem não conhece a OmniClass é uma classificação da indústria estruturada para softwares. Por isso que ela é uma norma muito trabalhada em associações com softwares como Revit, ArchiCAD, FreeCAD. Qualquer software BIM vai trabalhar com esse tipo de associação, classificação, se você entrar de uma forma um pouco mais profunda, mas não quer dizer que as classificações do software advêm daqui. Mas nada impede de que você trabalhe. Tanto é que você tem esse software aqui da Autodesk para você trabalhar as classificações na parte principalmente orçamentária, junto com o software. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, eu uso meus softwares na língua original. Ah, então você usa em árabe? Você usa em japonês? Não. A maioria gritante dos softwares são de origem da língua internacional, que é a língua americana barra inglês, que normalmente é o inglês dos Estados Unidos, por isso que eu falei língua americana. Porque o inglês tem variações, assim como qualquer coisa. Então, os softwares, eles nascem com essa ideia de que a gente vai trabalhar com um sistema de trabalho, principalmente americano, que é o IEA. Eu esqueci, as Associações dos Arquitetos Americanos, se eu não estiver enganado a tradução. Então, o software ele é pensado para ser desenvolvido nessas fases. Então, por exemplo, algumas famílias que a gente usa, a gente tem 3 tipos de famílias dentro do Revit, a gente vai ver aqui, elas vão trabalhar para ser usada no Pro Design. Por que ela é usada no Pro Design? Porque ela não carrega nenhum tipo de dado, ela não carrega nenhuma informação, ela é só um 3D aleatório. A não ser que você precise dessa informação apenas tridimensionalmente. Tridimensionalmente, show. Em cima de dados, ela já começa a ficar um pouco problemática.
Então, essas são as fases de construção estabelecidas internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos. Então, você tem a fase de pre-design, schematic design, que esses dois aqui é como se fosse o nosso estudo preliminar, design development, que seria algo parecido com o nosso estudo básico, e o construction documents, que seria alguma coisa parecida com o nosso projeto executivo, até que a gente tem o permit building, até que a gente entra aqui na fase de operação do projeto. Mas por que eu fiz questão de mostrar isso aqui? Porque uma das coisas que eu bato bastante, eu vou mostrar o porquê eu tenho eu, de certa forma, bato. Deixa eu ver se vai passar. Tá. Então, entendendo essas hierarquizações, esses fluxos, sabendo que certos elementos foram pensados para trabalhar em certa parte do projeto, e muitas vezes a gente usa esse mesmo elemento até o final, mesmo não devendo ser usado, porque ele não vai carregar dado, ele não vai carregar parametrização nem nada do tipo. Então, a gente tem aqui, lembrando daquela construção que a gente tem um modelo do projeto, lembrando daquela casinha que eu mostrei. Eu tenho uma parede e eu tenho uma parede detalhadazinha. O que é essa parede detalhadazinha? Ela vai ter uma porta, uma janela, um acabamento e outras coisas. Isso aqui é um esquema, tá? Para explicar um pouco da taxonomia de IFC, mas aqui eu estou usando para explicar um pouco de como funcionam as entidades de relação que a gente tem dentro do Revit. E dentro desses elementos, a gente começa a ter o quê? Informações. ID, que é como a máquina enxerga aquele elemento. Name, que é como você, como humano, enxerga esse elemento. Length, que é comprimento, altura, etc., locação, blá, blá, blá. Então, a gente vai passar a ter todas essas informações a partir de um elemento. Então, percebe, esse elemento deixou de ser só um 3D genérico para ser alguma coisa. Até que a gente entra aqui, lembrando daquele gráfico que eu mostrei para vocês, a gente precisa começar a entender as relações de interdependência. Então, a gente tem uma parede, que é a parede 1 aqui. Essa parede 1 ela está ancorada no slab, que é o nosso slab, é a nossa laje. Ao mesmo tempo, ela está fazendo o quê? Tem uma porta e a relação de interdependência da parede com a porta é esse opening, ou seja, uma abertura. Não existe o automático. Aliás, mentira. O automático existe porque alguém fez, mas não existe o negócio, a parte mágica, tá? Então, por que a porta, quando você insere na parede, ela é recortada? Porque esse elemento de interdependência está criado dentro da família de porta ou janela. Então, mesmo que você não veja, no IFC a gente consegue ver isso, mesmo que você não veja esse elemento, ele é necessário para fazer o corte na porta e na janela. Deixa eu abrir aqui o Revit rapidinho, e eu vou pegar o exemplo da própria Autodesk. Eu vou tirar o elemento de relação de uma porta ou de uma janela e vou mostrar que, sem isso, não é recortado, porque não existe a mágica, né? Se está ali é porque alguém fez para você. Eu gosto muito de pegar esse exemplo, porque assim, mas é porque veio do produtor de software. O produtor de software erra. Tá vendo essa sobreposição de elemento aqui? Isso aqui, por exemplo, algumas pessoas que eu presto serviço, isso aqui não passaria nunca. Esse modelo seria devolvido. Mas vamos aqui, vou fazer uma edição de uma janela simples. Não vou mostrar o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, até só para vocês entenderem. Eu tenho que botar por aqui, porque eu preciso dar. Pronto. Não sei se deu para perceber o que eu fiz, mas se percebeu, não tem problema. Olha que legal. Não estamos mais recortando a nossa paredinha. Por quê? O elemento de relação, que é esse opening, foi retirado. Então, sempre que você pegar uma família,
procure entender a relação de inter-relação. Relação de inter-relação é boa. A relação de interdependência. Para que essa parede seja cortada, ela precisa de um elemento que está invisível aos seus olhos, que ele corte isso aqui. Então, o que eu fiz foi deletar. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, vários Ctrl Zs, e ao contrário, eu vou, em vez de deletar, eu vou aumentar esse elemento de relação dos dois lados. Tá bom? E vamos subir lá. Eu tenho um buraco maior do que a janela. Então a gente começa a entender que tudo que a gente tem aqui são algumas facilidades que a gente vai tendo a partir do software. Mas que a gente precisa entender como funciona isso aqui. Por exemplo, se eu chegar como uma construtora, eu posso simplesmente falar: olha, eu quero que esse espaço em volta da janela esteja um pouco maior, porque esse espaço um pouco maior é o espaço de encunhamento dessa esquadria. E esse espaço de encunhamento da esquadria eu quero descontar da minha alvenaria. Como que você faz? Trabalha com elementos de relação. Essa é uma das formas, tá? Tem mais formas de trabalhar com isso. Então, esse objeto de relação é o que vai fazer a conexão entre o hospedeiro e o objeto final. No caso, nesse caso de exemplo, porta e janela. E entendendo um pouco isso aqui, eu vou passar assim, tá? Que aí eu vou ficar indo e voltando agora algumas vezes. A gente começa a entender como funciona. A gente já falou sobre hierarquia da construção, já falamos como isso funciona, só que agora vamos entender dentro do software. Ok, eu já entendi que essa casinha aqui, isso aqui é uma parede externa, dentro do Revit não tem essa diferença, tá? No Revit isso aqui é parede, ok? Mas a gente tem essa parede externa, eu tenho essa porta de 2 folhas, 3 janelinhas aqui. Só que como o Revit lê isso a partir das suas categorias dos sistemas de família, ele vai olhar para isso aqui. Família de sistema, família carregável e família modelada no local. Lembra daquela família que eu falei que ela é pensada apenas por estudo preliminar? Esse estudo preliminar pressupõe o quê? Vou fazer uma modelagem local aqui. Pode ser uma porta, qualquer coisa. Fazer um pouquinho maior aqui. Ela serve para quê? É só um elemento que ele vai estar ali no local, mas ele tem um quê de informação? Nada. Clica nele, você consegue colocar alguma coisa aqui na instância, a gente vai ver um pouquinho sobre instância e tipo, mas dentro do tipo, vou jogar para cá, aqui eu vou ter que ficar criando coisas que não vai ter. Aqui ele já deu um erro, isso aqui eu tenho que colocar fórmulas. Então, esse objeto, ele é um objeto que ele serve apenas para, voltando à nossa apresentação, famoso estudo preliminar. Ele foi pensado para esse jogo, assim como os estudos de massa. São objetos para você ter essa análise de risco, que a gente depende do empreendimento, isso vai ser uma análise de risco, essa análise de risco de forma antecipada e decidir, isso continua no meu projeto ou isso sai? Quando isso avança para um projeto básico na nossa realidade aqui brasileira, isso aqui tem que sair e virar uma família carregável. Então, você vai abrir uma família e vai criar essa família. Então, toda vez que você tiver modelagem no local, isso aqui não tem parametrização, não tem informação e serve apenas como elemento volumétrico. Qual a diferença disso? Para um SketchUp, para um 3D Max, para um AutoCAD, para qualquer coisa que eu tenha apenas 3D, nenhuma. Porém, todavia, entretanto, se você quiser usar isso aqui apenas como para colidir, para fazer um clash, ou a sua informação que você precisa é a volumetria, ok, atende. Da informação, passou da volumetria para uma informação realmente mais rica, você passa a não ter nada de útil nesse tipo de elemento, porque ele foi pensado por outra fase, assim como o estudo de massa. Voltando aqui. Então, o nosso software, ele vai parar, vai olhar isso aqui e vai pensar, ok, eu tenho esses elementos, isso a gente tem até uma brincadeira, tem uma galera que faz programação,
Eu não faço programação, tá? É uma coisa que eu estou estudando, porque quanto mais a gente vai estudando sobre BIM e trabalhando com o que a gente entende, a gente vira programador. Que existe uma brincadeira que a gente tem entre. Se você recebeu um modelo com modelagem local, deveria aparecer um apito na tela de quem fez com passe no RH. É uma brincadeira interna que existe, porque é um elemento que não tem nenhum tipo de informação que vai ser útil para você. Então, quando a gente entra aqui dentro do Dynamo, por exemplo, isso aqui é uma tela do Dynamo, que é programação visual, você tem todas as categorias do Revit aqui, ó, e todas elas. E se você ver, não tem nenhum momento aqui a categoria Model in Place. Como eu falei, meu Revit é em inglês. Então, se eu procurar Model in Place aqui no Treino, eu não tenho Model in Place. Por quê? Porque a modelagem no local ela pressupõe que ela consegue atender todas as categorias no estudo preliminar. E aqui é uma coisa muito interessante. Lembra que eu mostrei para vocês aqui atrás que o Revit, a API do Revit, programas, eles vão entender números. Então, quando a gente pega aqui, isso aqui é uma rotininha bem idiota de Dynamo, só para mostrar isso. Então, ela pegou todos os elementos de portas do projeto, tem todos aqui a hierarquização da lista, todos os nomes, e o que o Revit vai entender o que é aquela porta através de quê? ID. Então, isso aqui que está verdinho. Então, se essa porta 4 aqui tivesse com o nome rosa, pink, cor de outubro, isso é uma linguagem humana. Então, esse 36 polegadas vezes 84 polegadas com 180 minutos de resistência ao fogo, isso aqui eu sei porque eu já trabalhei para os Estados Unidos, por isso que tem esse número aqui, isso é uma comunicação humana. Para o software, essa porta ela é a 631690. Ok? Então, isso aqui é como a máquina entende. Número, voltando lá no nosso símbolozinho, o computador, programa, entende números. Ok? Voltando aqui. E quando a gente vai ampliar isso aqui, já mostrei sobre relações de interdependência, hierarquização, categorização da construção, categorização do Revit, como isso trabalha com essas interconexões. E quando a gente olha para essa imagem, o que eu tenho aqui? Uma espécie de interconexão. Então, esse aqui está errado, tá? Essa primeira aqui de cima, as outras estão corretas. Então, por exemplo, esse piso, que é representado pelo número 6, ele tem interrelações com a parede 3, 4, que o outro está mostrando aqui, e 5 e 6. Ok? É com a porta 8, que está ancorada nesse piso, e assim sucessivamente. Tá, mas para que eu preciso saber isso? Por exemplo, se você for trabalhar com programação visual para você criar formas, você é obrigado a começar a enxergar isso aqui mesmo que indiretamente, ou mesmo que involuntariamente. Então, quando a gente entra aqui, isso aqui já é um grafo de Grasshopper, através do Rhinoceros e Revit, você entende que essa relação de interdependência, através de IDs, etc., com as classificações, e basicamente isso que está mostrado visualmente é o que você vai trabalhar para criar esses elementos. Então, quando a gente começa a entender isso, já partindo para esse outro slide, a gente começa a entender o seguinte: ok, eu tenho uma construção no mundo real que tem certas categorias, então toda vez que você olhar para uma porta, por exemplo, eu estou aqui dentro da minha sala aqui de casa, do meu apartamento, eu estou olhando para a minha porta aqui do meu lado. Se eu fosse olhar para essa porta aqui agora e pensar como engenheiro ou arquiteto deveria pensar, eu vou olhar. Beleza, essa é uma porta que está no 9º andar, uma porta de divisa entre corredor e sala, uma porta de madeira de aproximadamente 80 centímetros por 2,10. Eu estou categorizando essa porta, e esse é o elemento que é categorizado a partir de normas. E dentro do Revit, ele vai ser uma porta e vai ser um sistema de família carregado, que é o load family. Quando a gente entende isso, a gente começa a enxergar o modelo como um sistema de construção a partir das interfaces do programa, e a gente começa a entender as categorias, como essa interdependência vai funcionar, como essas categorizações aqui vão funcionar,
como isso vai se conectar com programações até que a gente chega no IFC. Deixa eu já pular para a próxima parte, que também é muito parecido. Repara que tudo é categorização, tudo é interdependência, tudo é diagrama, tudo tem um porquê de estar ali e naquela ordem. Porque assim como no mundo real, por isso que eu falo que as faculdades de engenharia e arquitetura no Brasil, não estou falando todas, mas pelo menos as que eu conheço, falham porque elas não mostram isso. Então você sempre acha uma parede. Tá, mas é uma parede. Que tipo de parede? Qual a função que essa parede está ocupando? Qual é a resistência ao fogo? Quando você trabalha nos Estados Unidos, você é obrigado a determinar tudo isso em projeto. Então a gente tem alguns esquemas. Então, a parte de categorização, de entender a construção, de entender como o software pensa essas categorias, morreu. Vamos entrar agora para a segunda parte, que é o fluxograma de relações no Revit e seus elementos. Isso aqui, não tirei da minha cabeça, tanto é que está até bem, meio tortinho. Isso aqui foi de um livro que eu gosto muito. Para quem quiser estudar Revit mais a fundo, eu até deixei aqui separado, que esse livro aqui, Master em Autodesk, que é uma bibliazinha de mais ou menos 1000 páginas, onde você começa a entender a fundo como funciona o software, como ele pensa e como ele tem essas interdependências. Por exemplo, esse Master in Revit que eu tenho aqui é de 2018, mas ainda muita coisa se aplica. Então, dentro do Revit, a gente tem os elementos de Dayton, ou seja, as relações, os relationships. A gente tem um conteúdo, que é esse segundo grafo aqui. As representações e vistas, que é o terceiro grafo. E o gerenciamento, que são as restrições. Então, tudo que vocês verem dentro do seu software, ele está pensando nessas inter-relações. Então, dentro da parte de relações aqui, ó, os planos vão ter dentro dos planos, as referências vão ter o quê? Pontos, linhas, planos. Níveis vão estar associados aos níveis. Vistas, referências. E, além disso, vamos ter os grids. Quando a gente entra dentro da parte de conteúdo, ou seja, repetição, ou modelo, ou como você queira pensar, por exemplo, qualquer texto que você ponha, ele não é 2D, é um 3D. Tudo que você trabalha no ambiente virtual do software Revit, ele é 3D. Tá? Então, aqui dentro a gente tem o quê? Texto, dimensões, detalhes, que é essa parte bidimensional aqui, 2D, apesar de estar no ambiente 3D. A gente tem a parte 3D, que são as categorias. Então, a gente tem parede, porta, janela, etc, etc. Isso aqui, eu não sei. Quem quiser depois quem quiser me procurar depois, me pede que eu mando a apresentação e quiser dar uma olhada nisso, mas isso aqui é fácil de você achar. Eu acho que é fácil, não sei. Mas você consegue pegar isso nesse material que é o do Master em Autodesk Revit 2000. Acho que quase todos eles devem ter. Tá? E você começa a entender como o software pensa e essas relações entre os espaços. Aí até que a gente chega nas categorias. A categoria tem os elementos do Revit, categoria, e ali dentro da categoria a gente tem o que a gente chama de famílias. De novo, relembrando, família de sistema, famílias carregáveis e famílias in place. Lembrando que essa aqui serve. Estou batendo muito nessa técnica, eu canso de ver projeto com esse tipo de família, até o executivo, e tá ali só para ocupar espaço. Não tem nada de útil nele, né? E aí a gente, vamos, de novo, associar um pouquinho mais. Quando a gente passa a entender essas, de novo, fluxograma de novo, diagrama mais uma vez. Então a gente vai ter as categorias, a família dessa categoria, ou seja, coluna. Lembra que eu falei da parede? Uma parede, tá? Parede de quê? Uma parede de fachada, que no caso seria uma parede de envelope. É uma parede de madeira. Então vamos pegar aqui por esse fluxograma que está aqui. Isso é uma coluna, primeiro. Vamos desmembrar um pouco mais. Beleza, é uma coluna redonda ou retangular. Dentro dessa categoria de coluna redonda, essa primeira parte aqui também está errada, mas vamos pensar que isso aqui é retangular. Dentro dessa categoria dentro dessa família de coluna retangular, eu tenho quais tipos de coluna retangular? Uma coluna retangular de 450 por 600, 600 por 750, e essas são as famílias de tipo. Ou seja, eu consigo criar uma espécie de tipo dentro dessa família
que se eu modificar um, eu modifico todos ao mesmo tempo dentro daquele grupo, ok? Só que, como a gente está tratando de indivíduos, a gente trabalha com instâncias, que são que dão características únicas para os elementos. Então, dentro da instância, eu posso ter várias colunas diferentes dentro do mesma família e dentro do mesmo tipo, ok? E é isso aqui, é você olhando essa árvore dentro do Revit, aqui na parte de famílias. Esse aqui é annotation, deixa eu pegar alguma coisa de modelo aqui. E a gente enxerga a mesma coisa, uma árvore. Reparou? Isso aqui também é muito parecido com aquele esquema FC que eu mostrei, que é muito parecido com o fluxograma do próprio Revit, quando a gente volta aqui atrás. Então, tudo é diagrama. Eu estou batendo essa tecla, acho que é para fixar. Então, a gente vai entendendo essas interrelações e a gente vai entendendo como funciona. Isso clareia muito a mente quando você passa a entender. Então, a partir do momento que você entende isso, dificilmente você vai errar com uma família. O que você vai mudar são um tipo sem instância. O seu cliente te pediu, preciso de tal coisa. Ele não precisou falar que você precisa fazer aquilo no tipo ou na instância, até porque às vezes ele não tem esse conhecimento. Mas você, quando começa a entender essas interrelações, você começa a, na sua própria cabeça, já definir quais são as tomadas de decisões. Isso é muito importante para coordenador. E quando a gente entra aqui, para fixar, tudo que é de tipo vai estar dentro de uma caixinha, ou seja, é o que vai mudar todos os elementos. E tudo de instância é o que está aqui fora, ou seja, é aquilo que vai permear individualmente para cada tipo de elemento. Tá? Finalizada essa parte, eu estou falando vários conceitos, tá? A ideia é realmente entender como funciona o Revit. E aqui a gente entra na parte de vínculos ou links. Então, isso aqui é uma coincidência. Eu estava montando a apresentação, terminando de montar algumas coisas na apresentação. Hoje eu vi um artigo sobre isso aqui e sobre o trabalho de vínculos que esse prédio teve, por coincidência. Mas, enfim. É... Quando a gente trabalha com o mercado imobiliário, a gente tem um prédio com vários pavimentos iguais, correto? Então, tem o famoso pavimento tipo, que ele se repete por 10 vezes, 15 vezes, 2, 3 vezes, enfim. A gente tende a ficar tentado, deixa eu abrir o Paint novamente, a querer fazer isso aqui, ó. Então, eu crio aqui o meu pavimento tipo no projeto, e aqui na minha torre, no meu arquivo de torre lá, que vai ter um monte de nível aqui, ó, eu quero carregar isso aqui e multiplicar. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu nível 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. E por algum motivo, fiz isso aqui no nível 3, lá no meu arquivo original, onde eu fiz esse pavimento tipo. E depois eu passo a carregar aqui, ó. Eu passo a preencher essa torre, ok? E aqui embaixo eu tenho meu embasamento e cobertura. Então, esse link está sendo feito para fazer preenchimento dessa torre da parte do tipo, por exemplo. Ok? Mais uma pergunta. Pensando em um fluxo subindo, isso deveria ser feito ou não deveria ser feito? Em termos de projeto, show, atende. Você quer corte fachada, entregar as pranchas rápido, mas em termos de projeto, isso atende ou não atende? Ou em termos de BIM, desculpa. E por quê? Vou andar um pouquinho mais rápido agora, que está quase batendo a hora ali.
Ninguém? Nem um chutezinho? Aqui a gente tem um problema. Se você for trabalhar com fluxo BIM, você tem que ter os seus elementos amarrados ao nível correto, ok? Então, o nível 1 tem os elementos amarrados no nível 1. Nível 2, os elementos amarrados no nível 2. Deixa eu trocar a corzinha aqui para ficar colorido. E no nível 3, nível 3, assim sucessivamente. Qual o problema de você fazer desse jeito? Porque como esse arquivo está originalmente lá no nível 3, ele vai ter vários níveis 3 aqui dentro. Então, quando você abrir essa torre, você for fazer por exemplo, uma regra de checagem de flash, ou uma regra de orçamento, vai depender do que você precisa entregar. Você vai entregar isso aqui e ele vai procurar todas as paredes do nível 3. Só que, então, como o seu prédio inteiro é nível 3 a partir desse link, ele vai dar alguns problemas de leitura. Ok? Então, se você trabalhar só com Revit para entregar isso para um cliente como prancha, show, maravilha. Você vai trabalhar isso com um IFC, já começa a ficar problemático. De novo, a gente não vai entrar em IFC, mas é só para adiantar algumas coisas. Não salvar. E isso aqui é o que está simbolizado aqui. Então, se eu fizesse essa multiplicação, não funcionaria de forma coerente. Por que não? A gente sempre precisa lembrar que os vínculos que são os links, né? Minha cabeça sempre dá um bug porque eu penso na palavra em inglês e depois tento traduzir para o português, como está no Revit em português. Ele é o quê? Como se fosse um holograma. Então, tudo que você tem naquele link dentro daquele projeto hospedeiro, ele vai estar sempre buscando essas informações lá no meu arquivo original. Então, não interessa o que você faz aqui, as informações estão onde? No meu arquivo original. Então, tudo que você vê nesse modelo aqui é o quê? Um holograma. Então, essa ideia aqui é bem interessante. Então, quando você está trabalhando com links, isso é muito legal para você trabalhar com planta industrial. Você faz um pátio, uma área de escape, acesso e desacesso, ou qualquer coisa assim, movimentação de terra. E esse é um arquivo. E os prédios são vínculos. Então, você usa vínculo para trabalhar de forma mais automatizada. Ok? Mas repare que eu não estou falando de cópia por nível, eu estou falando de prédios que estão sendo associados a espaços no terreno. Essa é a diferença. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Ok, Jackson, legal. A gente falou de hierarquia, como isso funciona, categorizações, como essas relações com famílias, interdependência da construção, interdependência do Revit, propriedade de tipo e instância, mesmo que superficialmente eu mostrei aqui. Como isso se comunica com as unidades de sistema, as unidades de medida do Revit, de sistema. Como isso funciona? A gente trabalha com o quê? Metros, centímetros e milímetros no Brasil. Boa parte da Europa trabalha com metros, centímetros e milímetros. Ok? Correto? Maravilhoso. Só que o Revit não trabalha com metros, centímetros e milímetros. Ele trabalha com o quê? Com o sistema imperial. O que isso quer dizer? Que tudo que você fizer no seu software, ele é feito em pés. O que você enxerga na sua tela é uma tradução ou uma conversão dessa unidade de medida. Aí eu venho com a segunda pergunta. Não vou nem fazer pergunta, que a gente já está quase chegando no limite ali. Software BIM é preciso? Ele é mais preciso do que você como humano, mas ele não é perfeito, porque ele vai fazer conversão de medidas, por exemplo. Então, quando você faz essas conversões de medidas, você tem o quê? Aproximações dessa simulação computacional do ambiente construído. E parando para pensar, isso aqui é mais uma tabelinha, isso aqui também é do Mastering, do Mastering Revit, as tabelas de conversão de graus, decimais, radianos, áreas. Então, tudo baseado no sistema de trabalho do Revit, que, para comprimento, lembre-se, mas com profundidade é uma coisa, altura é outra. Não. Para um software, ele vai usar esse parâmetro para altura, para comprimento, para distância,
porque é a distância entre um ponto e outro. Beleza. Valeu, obrigado. Entre um ponto e outro. Então, a gente vai precisando entender isso aqui. Por exemplo, ângulo. Ele não trabalha com graus. Ele trabalha o quê? Com radiano. Massa, ele vai trabalhar com quilo. Ele não trabalha com tonelada. Então, essas são as unidades. Isso aqui é fácil consultar, isso aqui eu não estou tirando da cabeça, isso aqui é público e notório. Você consegue entrar no site da Autodesk e pegar essas informações. E a partir disso, você começa a entender, putz, então é por isso que quando eu pego um IFC, para quem usa o bonsai, que o bonsai não arredonda a medida, e você vê aquele resquício de cálculo lá atrás, que era para ser 1,20 m, ele tem 1,20 m, um monte de número quebrado lá atrás, ou 1,19 m, um monte de número quebrado, porque matematicamente, eu sei que a gente não deveria entrar em parâmetros físicos, mas pensem comigo, matematicamente, o número 1 existe? Ou o 1 é uma aproximação em termos de programação, em termos matemáticos? O número 1 ele é prático. Qual a diferença do 1 para 0,99999? Na prática não existe diferença, sabe? Então, essa aproximação que é o que é tentado fazer aqui nessas conversões. Então, você tem umas pequenas diferenças. Então, beleza, Jadson. Então, quer dizer que isso interfere em como a gente trabalha, como a gente calcula. Você não vai mudar como você faz os seus projetos, mas isso vai te ancorar melhores decisões. Por exemplo, eu preciso entender, então, como que é feito os cálculos de uma parede. A parede, apesar dela ser tridimensional, isso aqui pegando a API do Revit, ela é baseada em cima de o quê? Uma linha. Deixa eu entrar aqui, fechar aqui as famílias. Vou entrar no nível 1 aqui. Deixa eu tirar aqui o Scope Box. Beleza. Só para ver que eu consigo fazer uma parede de forma livre. Eu não uso muita talha, tá? Eu sou velho. Comecei a usar AutoCAD no R14, logo depois do DOELS. Então, nessa época, a gente não clicava muito, a gente não digitava muito atalho, tá? Então, eu carrego isso comigo até hoje. Mas voltando aqui para a parede. Estão vendo que a parede eu estou desenhando a partir de uma linha? Estou criando essa parede, não desenhando, né? Eu estou desenhando uma linha para criar essa parede. Essa é a diferença. Cliquei aqui. Então, essa parede ela é criada a partir de uma linha. Ela é ancorada nessa linha. E da onde que vem essa informação do length, que é o comprimento, vem da linha. Esse dimensionamento da parede vem da onde? Da parede que é hospedada em uma curva, que é uma reta, né? Pode não fazer sentido, mas é realmente assim. Uma reta é uma curva, quando você trata em termos de programação, que é uma curve. Uma curve. Então, quando a gente vem fazendo isso aqui, a gente simplesmente define se a nossa linha da parede vai ser de centro, se vai ser de extremidade. E a partir daí eu faço uma outra pergunta. Lembra que eu falei que o que a gente trabalha são aproximações? Agora eu vou abrir aqui um template, um novo projeto. Não vou pegar o da Autodesk. Vou pegar um template padrãozão, ou métrico. Vamos embora. Da Autodesk mesmo. Nada montado. Ah, mas então, mais cortes são automáticos, tá vendo aqui? Eu tenho um corte aqui. Não. Isso aqui é um tipo de coisa que quem faz template faz para facilitar a vida dos iniciantes. Porque na cabeça do iniciante, às vezes, ele não sabe que você gera esse corte. Eu poderia muito bem entregar um template sem nenhum tipo de vista. Sem um scope box criado, igual está aqui. Sem nenhum scope box extra e sem nenhum plano de referência, sem nada. O meu template podia simplesmente vir assim. Só que isso assusta iniciante. Por isso que a gente tende a deixar templates com algum mínimo de informação possível para as pessoas começarem a trabalhar e acostumar com aquele ambiente. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu definir as unidades aqui. Aqui está o length. Vamos colocar ele aqui com centímetros. Vamos botar 2 casas. A distância é a mesma coisa, mas eu tenho mania de mudar os dois. Mas, na verdade, eu precisaria mudar só o length, tá? Beleza.
Lembra que eu falei com vocês que isso aqui é a distância? Então, eu tenho. Aliás, deixa eu colocar isso aqui em metro para a gente fazer cálculos mais rápidos. Pronto, 12 metros. Vamos reduzir isso aqui para 2,5 metros. Ok? Se eu chegar aqui para você e falar, vou vir aqui, ó, calculadora, e falar para você, olha, eu tenho uma parede de 2,5 metros e ela tem uma altura de 6 metros. Então ela tem que ter uma área de 15 metros quadrados. Bateu? Bateu. Preciso? Sim, pero no mucho. Eu estou trabalhando com a parede sim, de uma forma um pouco mais simplificada. Vamos continuar fazendo essa parede aqui. Vamos fazer um aqui, um aqui, um aqui. Se eu fizesse uma tabela, deixa eu ver se tem uma tabela pronta, senão eu crio uma tabelinha aqui. É até bom que eu use como exemplo. Typical. Não, não tem uma tabela de parede. Vamos criar aqui uma nova tabela. Parede, walls. Então vamos lá. O que eu vou querer aqui nessa tabela? Eu vou querer type mark, que é a propriedade tipo, para me conseguir localizar melhor o tipo de parede. Vou pegar o type também. Isso aqui é da instância. E eu vou pegar aqui área, que é o que me interessa aqui nesse momento, tá? Melhor, vou pegar o length também, que é a distância. Tá fora de ordem, mas tudo bem. Não me interessa muito mais do que isso aqui, não. Vamos dividir isso aqui em duas telas. Isso aqui eu posso fechar. Não vou fechar esse da Autodesk aqui ainda não, porque eu não sei se eu vou precisar usar depois. Beleza, tem uma tabelinha aqui em cima, deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos pensar que eu preciso medir o revestimento interno e o revestimento externo. Vou medir aqui com distância. O revestimento externo ele tem 2,70. Então, vou ter 2,70 lá. Fazer uma conta aqui. 2,70 vezes 2 mais 2,30 vezes 2. Vai dar 4,60. Vezes 6 metros. Eu tenho 60 metros quadrados, correto? Se eu pegar aqui, deixa eu fazer uma coisinha nessa tabela. Como criar um campo de cálculo. Vamos, deixa eu ver aqui o que tem de comum. Tá, não está o type mark. Deixa eu fazer só uma soma rápida ali, para não ficar mexendo nessa tabela. Beleza. Então, eu tenho 16, mais 13, mais 15, mais 11. Eu tenho uma diferença de 5 metros quadrados. Onde está o erro? 16, 13, 15 e 11. Posso pegar o histórico aqui. 2,70 esses dois lados. 2,30 esses dois lados. E eu tenho 60 metros quadrados. Onde está o erro? Por isso que parede de cebola é mais preciso. Porque quando você faz esse tipo de cálculo, a parede ela vai fazer sempre os cálculos a partir dos pontos de base de linha. Perfeito? Então, quando você trabalha com parede de cebola, você minimiza essa margem de erro. Então, vou vir aqui, duplicar, fazer um aleatório aqui de qualquer, só para diminuir aqui a espessura, botar 0,2. O nome vai estar errado, mas é só de exemplo. Então, e vamos pegar uma parte interna. Isso é uma coisa que vocês têm que ter cuidado, tá? Principalmente para quem trabalha com RED 2026, porque facilidade às vezes não é facilidade. Vou mostrar o porquê.
Deixa eu tirar aqui o múltiplo. Opa. Então, se eu pegar agora dessa parede aqui, que é a outra, vamos fazer agora o cálculo interno. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Tá, beleza. Fazer o cálculo interno. Vou jogar isso aqui para cá, vou zerar. Deixa eu já pegar aqui. Então, internamente aqui, 2,26, 1,86. Então, eu vou ver aqui. 2,26 vezes 2 mais 1,86. Opa. 2,26. 2,26 vezes 2 mais 1,86 vezes 2 vezes 6. 49,9. Vamos agora somar o outro. Que é esse aqui. 14. Opa, mais 11. Mais 14. Está mais próximo ou não está mais próximo? Está bem mais próximo. Por quê? Essa margem de cálculo que a gente tinha aqui, agora a nossa linha está mais próxima do nosso objeto. Então, quando a gente trabalha com parede cebola, esse é um dos motivos para orçamento. Não tem como você trabalhar com um orçamento preciso. Preciso já vimos que não existe, né? Mas o mais preciso possível se você trabalhar com parede básica. Porque tudo vai ser baseado nessa linha do meio. Nessa linha aqui. Ah, Jadson, então eu vou mudar essa linha para dentro. Vamos mudar aqui, então, todo mundo já. Ela mudou, mas viu que ela continuou pegando de centro a centro? Então ela só mudou a posição, mas o dimensionamento dela continua igual. Vou abrir o Revit 2026 para já mostrar o que eu estou querendo dizer. Enquanto eu abro, eu vou mostrando outras coisas. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa. Aí a gente entra na tabela. Uma vez eu ouvi numa palestra, não vem ao caso aonde, até para não entregar quem foi, que eu acho que é antiético falar, mas eu acho que o exemplo é bom. Por que as tabelas do Revit não servem como uma tabela de Excel? Porque ela é uma tabela de metadados. Então, a tabela de metadados, o que a tabela de metadados faz? Ela pega as informações do modelo e transcreve para você aqui, através de dados. Tá, mas que dados são esses? Aqui tem o área, tem o length, eu tenho tipo, eu tenho type mark, eu tenho um monte de coisa. Ok, legal, muito legal. Mas, vamos lá. Eu falei errado aqui, tá? Isso aqui é o tipo, isso aqui é tipo. O que seria distância seria o mark. Muito legal. Mas isso aqui ele está fazendo essa tradução daqui para cá. Por exemplo, se eu fizer um parâmetro compartilhado, foi até uma live que o Álvaro fez um tempo atrás com a menina do Revit, na Nath Calvin. Esqueci o nome dela. Isso, a Ana Girardi. Isso, que você mostrou até o parâmetro do dedo duro. Sim, sim. Então, quando a gente cria esses parâmetros, deixa eu criar um parâmetro compartilhado. E deixa eu colocar na minha parte de download, que depois eu deleto de forma mais fácil. Parâmetro compartilhado vai ser esse. Vou criar um novo grupo qualquer aqui. Vou criar um novo parâmetro qualquer também. Mas, o que a gente precisa tomar atenção? Qual tipo de disciplina? Qual tipo de dado? Olha, tem um dado. Então, tudo que a gente vê, ó, lembra que eu mostrei length, massa, número, inclinação, tempo, volume. Todos esses são parâmetros, tipos de dados. E de onde isso vem? Isso aqui vem, principalmente para quem vai trabalhar com UFC, que a gente precisa arrastrar esse tipo de coisa, mapear, ele está aqui. Então, todos os tipos de datas, ou datas, que seriam os dados suportados dentro do Revit, estão aqui. Isso aqui é um GitHub da Autodesk para mostrar quais são os dados mapeáveis que você consegue mapear no UFC e o que são suportados pelo Revit. Então, quando você cria uma distância, você vai criar o quê? Um número
ou um length. Cadê você, filho? Aqui, um length. Por isso que é importantíssimo você trabalhar em inglês, porque não existe tradução para isso. Então, se você for trabalhar com isso, você vai ser obrigado a trabalhar com inglês, então já trabalha com inglês. Outra coisa, se você coloca qualquer coisa, é um parâmetro de texto, ou, como a gente chama na programação, uma string, ok? Então, tudo isso aqui é como é suportado e tudo isso aqui está dentro dos seus parâmetros do projeto, parâmetro compartilhado, está tudo aqui. Ó, esse aqui é um parâmetro booleano, yes ou no. Então, tudo isso aqui tem uma interconexão com o que você está fazendo. E o que você insere, por exemplo, nessa parede aqui, beleza, vamos criar um parâmetro qualquer aqui para essa parede para criar um metadado qualquer. Cadê? Manager. Opa. Eu já criei, né? Beleza, só vou abrir. Acho que eu não salvei. Qualquer aqui. Um parâmetro qualquer aqui. Esse aqui vai ser um parâmetro de. Ó, pode ser um parâmetro de texto, pode ser um parâmetro de inteiro, etc, etc. Vamos ser que é um parâmetro de tempo. Ok, parâmetro de tempo. Eu vou até deletar ele aqui e vou fazer ele direitinho, até para me se lembrar que isso aqui é um tempo que eu criei. Tempo criei. É bagunça, não precisa ser tão bagunça assim, né? Então vamos vir aqui por parâmetro de projeto. Vamos criar um novo parâmetro de projeto baseado no meu parâmetro compartilhado que eu criei lá. Vou selecionar, tempo criei. Olha, isso aqui vai estar agrupado. Vamos colocar na parte de identidade, porque é um parâmetro de resistência ao fogo. Se é um parâmetro de resistência ao fogo, vai ser atribuído às minhas paredes. E vai estar atribuída à instância. Olha, não tem nada aqui. Vamos vir aqui na tabela e vamos inserir lá no parâmetro tempo criei. Está vazio. Vou clicar aqui numa parede, qualquer. Essa aqui, que parede é essa? Vou pegar essa aqui de fora. Então deve ser essa aqui. Pronto, essa aqui. Vou clicar nessa parede aqui e vou falar para ela que essa parede de resistência ao fogo, 2 horas. Ah, outra coisa, os parâmetros são em segundos. Então, 2 horas, vamos lá, fazer conta, calculadora. 2 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. 7.200. Depois você pode fazer uma fórmula de cálculo para arredondar isso, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, não. Outra coisa importante, vem aqui, criei um parâmetro de cálculo. Isso aqui não é mapeável, tá? O que é mapeável são os parâmetros do tipo de dado, ok? Então, por isso que às vezes quando você vai mapear um FC para exportar, você não consegue mapear a área, por exemplo, às vezes. Por quê? Não é um parâmetro mapeável, você cria um cálculo. O cálculo ele não é mapeável. Bom, pelo menos não era, né? Não sei em 2026 se isso mudou. Não testei no resto de 2026 ainda. Então, tempo criei. Tá aqui. Olha que legal. Eu criei nessa parede. Só que isso aqui, lembra isso aqui numa tabela Excel? O que eu estou fazendo aqui é inserindo informação na minha parede, no meu elemento. Se eu selecionar aqui, ó, tempo criei. Tem aqui o parâmetro de tempo que eu criei. Então, a tabela do Revit é o quê? De novo, só para reforçar. É uma leitura de metadados dos meus elementos. E eu seleciono qual leitura eu quero ter. Se você tem uma janela que você quer selecionar peitoril, largura, altura, espessura, mais um monte de coisa, é com você. Mas você tem que ter essas informações no modelo, senão você não consegue colocar nada e você tem que ter os parâmetros criados. E, de novo, os parâmetros eles são baseados em dados. Tipos de dados suportados. Ok? E outra coisa que eu uso, além disso, organização. Lembra que o software ele é pensado para trabalhar na língua nativa dele? Não, em português? Quando você abre aqui, você tem conjuntos de trabalho. Então, duto, parte mecânica de map, tudo agrupado.
Abre no português e começa a procurar tudo espalhado. Estrutural. Porque você trabalha com blocos de disciplinas. E é assim que é pensado. Então, quando você. Isso facilita até para você começar a criar view templates, que é, acho que é vista de modelo em português, não lembro. E você começa a trabalhar com isso de forma um pouco mais eficiente. E você começa a entender. Lembrando que, se você for trabalhar depois com programação, for trabalhar depois com mapeamento de FC, você tem que saber esse inglês. Então não tem para onde você correr. Ah, mas por que que viga é quadro estrutural, que é structural framing? Porque a viga é um conjunto de frames estruturais. Só que quando você traduz isso para o português, fica estranho. Porque a gente está na nossa cabeça BIM, que já no IFC já fica mais legal, que é IFC BIM. Mas dentro do Revit é um quadro estrutural. Se você pegar. O exemplo mais simples disso é uma laje. Esqueci o nome daquela laje cogumelo. Não é alvéolo lá, não. É laje cogumelo. Esqueci o nome da laje cogumelo. Aquilo lá é o quê? São várias vigas que você forma para vencer grandes vãos. Então, por isso que o nome disso é quadro estrutural. Tá? Deixa eu ver aqui. A parte de. Isso aqui passou. A parte de tabela. Ou seja, estamos trabalhando com dados. Outra coisa, lembra que a gente está trabalhando com categoria? Cara, se você. Eu falei de categorização, eu deveria ter falado isso lá em categorização. Mas se você trabalha com categorização e quando você vai trabalhar num fluxo BIM bem estruturado, a sua parede cortina não pode ser um mobiliário, ela é uma parede. Ou a gente às vezes tem mania de achar que uma parede de vidraçado, uma parede de pele de vidro é o quê? Um esquadria. Não, não é um esquadria, aquilo é uma vedação de vidro. Mas é uma vedação, ok? Mas é mais rápido fazer projeto. Beleza, mas para fluxo BIM dá errado. Para fluxo BIM não atende, porque é uma categoria diferente. Beleza? Então a gente tem os tipos de dados suportados por Revit que eu mostrei para vocês, isso aqui é mais ilustrativo, e a gente tem que ficar atento com uma coisa. AutoCAD temos área infinita. Isso aqui é até um gancho para falar com o Luiz um dia, Álvaro, se você quiser chamar ele para falar sobre já o referenciamento, que isso aqui é uma live de mais 1h30. A gente tem algumas coisas, a gente tem georreferenciamento, coordenação de modelo. Não é porque seu modelo está batendo em cima do outro que ele é georreferenciado. São coisas completamente diferentes, ok? Isso é uma coisa que o Álvaro pode falar, a outra pessoa pode falar para não ficar chato só eu falando, mas o Luiz seria um cara muito interessante que tem um material absurdo nessa parte de georreferenciamento publicado aí na internet. Mas só pegando isso aqui também, é material público, está dentro do site da Autodesk. O Revit trabalha dentro de uma área, o que a gente chama de cilindro de trabalho. É um círculozinho com um raio de 16 km, não é 16 km, tá? Isso aqui é um arredondamento. Lembrando que isso aqui está trabalhando em pés. Então, isso aqui é 16 e alguma coisa, não é exatamente 16. De área de trabalho. Pô, Jacques, mas 32 quilômetros de área de trabalho é muita coisa. Só que a gente tem que ficar esperto com uma coisa. O centro do seu projeto. Vou pegar o resto de 2026 aqui. Vamos abrir aqui um novo. É porque não vem como default para mostrar, a gente vai fazer ele mostrar aqui no site. Interno, blá, blá, blá. O centro do seu projeto é isso aqui. Eu posso movimentar, isso aqui são os pontos de georreferenciamento que você vai fazer coordenação, mas o centro do seu projeto são essas duas setinhas aqui, o seu centro de espaço do software. Quanto mais... Deixa eu tirar esse scope box aqui. Tirar isso aqui. Quanto mais longe, vamos simbolizar o nosso projeto por esses dois bichinhos aqui. Quanto mais longe for seu projeto do centro, maior são a capacidade de erro gráfico. Inclusive, ele começa às vezes, não sempre, tá erros de cálculo, porque ele está muito distante do centro. Mas por que ele vai dar esse erro com distância do centro? Porque você está sobrecarregando o cálculo da API do software. E convenhamos, você está fazendo uma casinha. Por que você está fazendo ela aqui em cima se o centro é aqui embaixo, cara? Você pode referenciar isso, coordenar isso de várias formas, você não precisa fazer a casa aqui em cima. Então você consegue trabalhar isso de forma mais assertiva e inteligente. Então, um recurso novo do Revit, que eu vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei que tem que ficar esperto com facilidades? Lembra que eu mostrei que não existe precisão?
Maravilha, show. A gente tem aproximações para ficar mais preciso. Mas precisão absoluta não temos. Tá. Vou fazer aqui uma paredinha aqui qualquer. E agora, para a galera que tem preguiça de fazer parede de cebola de forma bem feita, o Revit inseriu você colocar uma parede de cebola de forma automatizada. Deixa eu pegar essa aqui e deixa eu fazer a alteração aqui de espessura. 12. Beleza. Se eu vim pelo ambiente, lembrem que o que manda é o ponto de controle da parede. O de ambiente no Revit 2026 funciona redondo, tá? Legal. Mas eu vou dar um Ctrl Z. Vou vir agora, e nem sempre dá para você inserir para o ambiente. Tem série de fatores, né? Cada caso é um caso. Vou inserir por segmento. Por segmento. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Putz, fiz a parede de cebola toda. Vai continuar dando erro de cálculo. Porque eu tive preguiça de fazer certo. Então, não é porque... essa aqui já saiu certo. Não é porque você tem a ferramenta que você tem que usar ela de qualquer jeito. Aí, o que aconteceria aqui agora? Vem aqui e tem que vir aqui agora ajustando. Vamos com então. Agora tá certo. Sempre que esse ponto de controle, lembre-se, essas todas as suas bases de cálculo vêm a partir daí. E lembra que eu falei que a partir disso aqui, eu vou inserir uma... Deixa eu fazer uma pequena união aqui. Só para inserir duas coisas. Uma porta, que vai saber como está essa porta. Uma janela qualquer aqui. Eu vou lá no 3D. Olha que legal. Os elementos de relação estão ali, porque quem faz a família tende a colocar esses elementos de relação, mas não é mágica, não é corte automático. É um corte ocasionado por um elemento de relação que alguém criou, que alguém colocou ali na família. Mas a parte mais legal é que, se as paredes são um elemento... não vou conseguir mostrar nesse aqui, vai ter que ser no 2005, que eu não tenho instalado, no 2016. Deixa eu só inserir nessa parede aqui. Porta e janela. Pronto. Se quiser botar tudo na vista só. Quando eu entro dentro da API do Revit, isso aqui é um aplicativo chamado Revit Lookup. É para você consultar a API. Eu estou consultando a API do elemento selecionado. E eu passo a ter todas as informações do elemento. Lembra de tudo que eu falei com vocês até agora? Para não falar que é mentira minha? O elemento é alocado numa curva. Então, a reta com medida real dele de 8, não metros, como a gente fez. Aqui a gente vê na nossa tela, é uma tradição. Com o ID tal. Com a fase de construção, essa aqui é o ID da fase de construção, cadê o ID? O ID do elemento aqui, ó. Então, a gente tem todos os parâmetros de construção, como eu mostrei para vocês, e obedecendo categorizações dos elementos baseado em construção e baseado em software. Por isso que usar modelagem local para fluxo avançado está errado, e usar parede cortina para fazer mobiliário está muito errado. Ok? Mas é legal, é bonito. É legal, bonito, mas está errado. E, para finalizar, a gente tem aqui... outra coisa antes de eu finalizar aqui. Enquanto que a parede é localizado por linhas, curvas e etc., a gente tem aqui a nossa janela, a porta e outras coisas, elas são baseadas em ponto. Por isso que você não tem que clicar em um ponto e no outro fazer uma janela e uma porta, você clica em um ponto. E esse ponto de origem é definido na família. Quando você cria a família, você define esse ponto de origem. Então, em relação ao espaço do meu projeto, essa é a localização da minha janela espacial, ou seja, X, Y, Z, com a rotação tal.
Beleza? Então, a gente tem tudo isso dentro do nosso software, como software pensa. Então, a partir de hoje, tudo bem que eu passei muito rápido por muita coisa, muita informação, você tem que olhar como software como, ok, uma simulação da construção, como ele está pensando o que eu preciso fazer. Para quem trabalha com FC, isso é fundamental você entender para ter um FC melhor mapeado e melhor estruturado. Não vou entrar em FC, até porque já estourou o tempo, mas é mais ou menos isso. Você precisa entender a estrutura de dados. E só para finalizar, você no seu ambiente do Revit, você trabalha com ambiente plano. A gente não trabalha com georreferenciamento, é uma coisa que uma outra live, outra pessoa pode falar. Esse plano é ancorado no globo terrestre. Então, o nosso plano, então, por mais que eu tenha uma casa no UTM longínquo, longe do centro da Terra, o que a gente faz? O nosso plano fica estático. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Não, finge que isso aqui até o nosso plano está estático, e o que acontece? A nossa Terra que roda para você ter o ponto associado a esse plano dentro do Revit. De forma bem grosseira, é isso que acontece. E para finalizar, isso é uma frase, inclusive, do Luiz, mas com imagem do Muriel, que eu achei tão sensacional, que é o que eu vivo hoje, e que eu guardo isso por toda apresentação que eu mostro para quem quer trabalhar com BIM. Qual nível de BIM você quer trabalhar? Quer trabalhar com nível hard de BIM, construção civil, mais TI. Então, nem todo arquiteto e engenheiro deseja se tornar um especialista em TI. Mas à medida que você se aprofunda no universo BIM, é inevitável se aproximar ou caminhar cada vez mais nessa direção. Prova disso que eu tenho um livrinho de programação em Python só para Revit de quase 700 páginas, que eu estudo ultimamente dia e noite. Beleza? Vou voltar lá na primeira página. Quem quiser tem no QR Code do LinkedIn. E se tiver dúvida, estamos abertos. Obrigado, Álvaro. Finalizei. Bacana, Jadson, é isso aí, maravilha. Ótima apresentação sua, tá? Mostrou para muita gente aí a diferença entre modelar e conhecer a estrutura e as informações que você insere dentro do seu modelo. Uma das coisas que a gente vê sempre aí, tanto o Jadson quanto eu, outros profissionais, nós prestamos serviço também para outras empresas, e a gente pega muito modelo dessa forma que o Jadson está explicando aí, né? A model in place, né, o modelar no local, é usado sem, sem vergonha Sem nenhuma, né, critério, Jadson? sem Sem, critério nenhum. sem critério nenhum. E é isso, a gente pode, nós podemos perceber que impacta demais no fluxo do BIM, né, em todo o fluxo do projeto, na governança dos dados. E gostaria de saber de você qual seria a sua opinião, qual é a sua opinião em relação a uma equipe que está trabalhando já dessa forma errada, ou o que, que ela poderia fazer, né? Se teria que reaprender, ou eu já vi casos de utilizarem até as linguagens de programação, Dynamo e etc., para tentar corrigir aquilo ali, né? Cara, você tem que reestruturar o fluxo e você tem que ter um profissional capacitado. Se você não tiver, você tem que arrumar consultor que vai te dar essa consultoria para orientar melhor. Porque. E também ser humilde para aprender, né? Igual a gente. Eu te conheço há bastante tempo, a gente está sempre ouvindo pessoas, estudando, sem parar. Quem está nisso está achando que vai parar, você está muito enganado. É E, verdade. e sempre entender que às vezes você não sabe tudo e você precisa ouvir pessoas que às vezes sabem mais do que você naquele campo. Ah, não, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, então continua daquele jeito que você acha que deve ser feito, mesmo estando errado. E é uma constante evolução, né, Jadson? Sim. Nunca se deve parar. A gente pode Não, ver, nós podemos ver aí que a cada ano lançam tecnologias novas, os softwares evoluem, inclusive até formatos de arquivo, né? Diferentes, sim, então, não, é absurdo. Eu não sei quando você começou a usar o Revit, eu comecei a usar o Revit em 2012 para 13. por Se aí você pegar também. o Revit de 2012, parece que é tudo mato, tudo mato. Eu estou falando de 13 anos. Uhum. A coisa está evoluindo muito acelerado, muito, muito acelerado. E o nível de informação está cada vez mais aumentando. O nível de informação técnica está ficando maior. Hoje em dia é muito mais difícil você projetar do que você projetava no Nanquim antigamente, porque você precisa ter todo esse conhecimento técnico, esse arcabouço técnico, para você projetar de forma eficiente
ou você ser o coordenador que faça a equipe que não tem esse conhecimento trabalhar da melhor forma possível. Então, é Verdade. por isso que você também tem tantos cargos novos, porque não tem como uma pessoa gerenciar isso tudo e ainda fazer um modelo, sabe? Existe essa diferença. E é ouvir, procurar consultores sérios, porque a gente sabe como que é em qualquer mercado, não só o nosso, entender como funcionam as coisas. Porque para falar que o programa vai fazer rápido, fácil, automático, é o que mais tem por aí. Mas não é bem assim. E é um dos principais erros aí na implantação, né? Achar É, que é só o software, né? Que vai comprar um pacote de software e vai resolver aí o problema de adentrar o BIM dentro da empresa, né? não, às vezes você compra o pacote de 10 softwares, que os 10 só vão ficar na prateleira porque ninguém vai usar. Não vai saber usar, não vai ter o uso às vezes. Às vezes você trabalha com orçamento. Pô, você vai trabalhar com orçamento, para que você quer 10 licenças da Autodesk de Revit? O E seu aí, software de orçamento é outro. sim. E aí fica Você a pode ter um. questão cultural também, né? Acaba desistindo aí do Sim. fluxo, voltando para Mas trás. desiste justamente por conta da cultura de que estão vendendo que é fácil. E não Sim, é. Hum, é essa coisa de que é uma das coisas que eu milito muito, é de que achar que as coisas estão mais fáceis, não estão, elas estão mais complexas, mais estudadas. A minha tese de mestrado tem a ver com rastreamento de elemento para IoT em canteiro de obra, igual a gente já conversou. Então, a tendência é que fique cada vez mais complexo. sim, E se você não estiver apto a trabalhar nesse nível de complexidade, vai ficar mais difícil para você também ficar dentro do mercado. positivo. Uma das coisas que o Jadson também, além de engenheiro, ele é arquiteto. Você já deve ter percebido em relação aos arquitetos, pelo menos eu já andei percebendo que é muito uma barreira, assim, né, de se largar aí as ferramentas não BIM para entrarem na ferramenta BIM, né? E tá Mas muito sabe aquele por quê? negócio de desenho à mão e tudo mais, né? Mas sabe por quê? Isso é uma coisa que eu brinco. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que você tocou. Aí, vamos lá. Os melhores modelos BIM são de engenheiros. Eu não sei se você Sim, já sim. reparou isso. Já ia falar, Porque já ia engenheiro comentar isso mesmo. pensa muito analítico. Arquiteto ainda acha que isso aqui é só um 3D. No geral, são poucos arquitetos que têm essa visão analítica de programador, que você acaba tendo que ter. Então, muita gente fala: ah, eu tenho meu modelo BIM, eu fiz um corte automático, que a gente acabou de ver que não é automático, e fiz um render. Tenho o meu modelo. Não, cara, você só fez uma maquete eletrônica através de um software. Isso não é BIM. E aí que tem muito daquele sentimento, porque aí eu entendo muito dos arquitetos que entram, eles têm aquela ideia de criar, fazer coisas bonitas, fazer formas complexas, mas não como é construída essa forma. E dentro de um modelo BIM estruturado, você constrói isso dentro do computador. Então eles não querem. Então por isso que teve uma palestra que eu falei numa faculdade federal que foi para o pessoal de arquitetura. Eu falei, pô, vocês estão perdendo o espaço do mercado de BIM, porque às vezes você chega no escritório de arquitetura, tem 10 engenheiros produzindo os modelos e um arquiteto de criação. Você não É precisa verdade. de 10 arquitetos de criação, você precisa de um ou dois. Então, lógico que vai depender de onde você trabalha, qual nicho você quer atingir, mas você precisa entender essa parte analítica. É fundamental. E uma coisa até assim que eu sempre comento assim entre nós, entre a galera do mundo do BIM aí, né, as pessoas mais já inteiradas aí com tudo isso que o Jadson falou, é que cada vez mais não é nem o futuro, né? Isso já é presente. E eu sempre remeto àquela questão do telefone. Hoje, antigamente, você tinha o telefone lá de escala ali, né? O Uhum. dial, né? Você discava, rodava com o dedo ali para fazer uma chamada. Hoje você não encontra isso em lugar nenhum. A A gente está evolução, falando de 30, 35 anos. e é pouco, né? Pouco, tá vendo? Exato. É bem pouco. E isso, o que vai acontecer? As pessoas não estão enxergando,
conforme nós vimos aí, você comentou lá no início, que começou no Nanquim e tudo mais, né? Foi. Aquela época lá, quando virou do desenho à mão para o desenho computadorizado, quem desenhava no Nanquim ali sumiu do mercado, né? Sumiu. Os famosos projetistas. Sim, Sumiu. E tinha muita gente que eu conheci que vivia disso e ficou com a mão na frente e atrás. e é o que pode acontecer novamente, né? Com essa guinada nova nossa. Né? E a coisa tende a ficar cada vez mais complexa. Por isso que eu falo, nunca é tarde para começar, mas procure começar certo, avalie de quem vocês vão aprender as coisas. Não estou Sim. falando mal de ninguém, mas também não estou falando bem, só estou falando para vocês serem críticos. Só isso. Ter um bom filtro, né? Vamos ver aqui no Bem, chat aqui. Mabi disse aqui, sim, concordo, está mais difícil projetar. Ótima observação, Jadson. Yuri, comecei em 2014 e em 2018 comecei a empurrar ele na secretaria onde trabalho. E hoje continuo em busca da evolução por ter essa visão de que não há como parar, pois nunca saberei tudo o suficiente. É isso aí, Yuri. Verdade, isso já é o presente, mas tem muitos profissionais parados no tempo, como na época da evolução do papel para o AutoCAD, para o CAD, né? As ferramentas CAD. eu acho que É eu isso sei aí, quem é esse pessoal. Yuri. Ele é lá de Rio Branco. Só manda um joinha se foi isso, Yuri. É lá, eu conheço ele, lá de Rio Branco. Foi quando eu fui Legal, dar uma consultoria de treinamento de FC lá para eles, ele estava na secretaria. legal. Pessoal, mais perguntas aí para o Jadson sobre o fluxo que ele nos passou, sobre a forma correta de se trabalhar dentro de um software BIM, conhecer quais são as etapas que nós desenvolvemos e muitas vezes, como ele falou, né, a gente acaba projetando e não sabendo nem o que está acontecendo ali por trás. Só vamos ver ali depois, quando esse modelo sair da nossa mão, né? Então, por isso que a gente tem que conhecer tudo isso que o Jadson acabou de passar para a gente aqui. É ele mesmo, Jadson. Falou aqui, ó, Ele mesmo, respondeu aqui. sabia. Beleza, Jadson, então, qual a sua mensagem final aí para a nossa turma do conteúdo de hoje e umas recomendações suas? Conselho: o BIM é uma palavra etérea, pode dizer tudo e pode dizer nada. Escolha qual nicho do BIM vocês querem se encaixar e estudem para isso. Porque o BIM ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser modelador, ele pode ser coordenador, pode ser programador, pode ser desenvolvedor de software, ele pode ser muita coisa e pode não ser nada. Se você tentar ser tudo, também você não acaba não sendo nada. Então, decidam para onde querem ir e estudem o caminho que vocês querem seguir. Positivo, faço minhas as palavras do Jadson também, né? A gente tem que escolher o caminho e se especializar bem nele, né? É isso aí, pessoal. Então, mais uma live maravilhosa aí do nosso canal. Então, estejam conosco e que todos aí sigam os nossos conselhos aí, estudem, se preparem, porque como a gente acabou de falar, não é futuro, já é presente. Tem muita empresa aí que não está conseguindo achar pessoas para poder colocar dentro de suas vagas, porque ainda estão ali naquela metodologia antiga, né? Não, ou só sabem trabalhar com uma ferramenta, não sabem esse fluxo todo que o Jadson passou, não sabem o fluxo do projeto em BIM também, desde o projeto até a parte da obra, da execução da obra, né? Então, procurem estudar, se capacitar mais, porque vai dar muito bom para vocês, tá? Diga, Jadson. Só um último, que você falou isso aí, só mais um último conselho. Lembra daquelas aulas chatas de construção civil que você aprende a construir na faculdade? Se você nunca trabalhou em obra, estude construção, porque como é a simulação, você tem que saber construir. O próprio Não estou nome, né? falando que você tem que ser um bom pedreiro, mas tem que saber o processo de construção para montar seu modelo de forma correta. Sim, o próprio nome já fala, né? Modelagem de informações da construção. E é o que a Exato. gente sempre recomenda também, né? Você não sabe a forma que se executa tal elemento? Google, internet, pesquisa, ou vai ali num canteiro que está executando e aprenda isso aí. Porque qual que é a evolução principal do BIM? Justamente isso, trazer o que acontece ali na realidade para dentro do seu computador, para você evitar problemas que vão acontecer lá fora. E é o que a gente nós vemos muito na metodologia tradicional, né? O famoso Uhum. deixa para resolver na obra, né?
ou vem da Que é onde é obra, caro. né? Que é onde é caro. Mas só respondendo Elias, que eu vi aqui no chat, Elias, só para te dar uma dica, cara, depende do Brasil que você está vendo. Tem muito Brasil que para trabalhar com isso tem que trabalhar com fluxo de FC avançado, tá? Depende do Brasil que você está querendo dizer. Tem Brasils e Brasils, o Brasil é muito grande. E daí você também tem que saber onde você quer se encaixar. É verdade. É isso aí. Pessoal, então, novamente, muito obrigado aí pela participação de todos. Fiquem com a gente aí, teremos um circuito de lives aí com ótimos temas, tá? Vou enviando aí para vocês para saberem as datas certinhas, tá? Jadson, novamente obrigado aí, meu amigo, pela sua disposição, tá? Então, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Até Eu que mais. agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.